Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem que vai te ajudar a lidar melhor com seus sentimentos, com as suas emoções e principalmente com as suas reações. Eu não sei se você já reparou no ministério de Jesus, mas tão importante quanto as suas ações foram as suas reações. Jesus reagiu bem diante das acusações. Homens inventaram coisas contra ele, homens queriam acusá-lo, queriam que Jesus fracassasse, mas ele reagiu bem quando ele lidou com os discípulos que tinham pouca fé, que ainda não amadureceram, sabe? E nós precisamos também aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse, clica aqui embaixo, inscrever-se, e quando você clicar vai aparecer um sininho, clica nele também para você receber os meus vídeos aí no seu celular, tá ok? E eu quero ler para você uma passagem que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha o que diz. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essa passagem mostra que o Espírito Santo quer produzir frutos na vida de todo cristão. Então todos nós precisamos deixar o Espírito Santo governar a nossa vida e pedir para Ele: Senhor, muda o meu caráter, muda a minha maneira de agir, de reagir. E pode ter certeza, o Espírito Santo vai colocar você em situações difíceis. Assim como a Bíblia diz que Ele levou Jesus para ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo também vai nos levar a situações que vão produzir isso em nós. Quando você estiver diante de uma situação difícil, não fique murmurando, não fique reclamando, mas busque entender a vontade de Deus naquela situação. Porque talvez Ele vai colocar você diante de uma pessoa complicada, e aí Ele está querendo que você gere a paciência, que você seja uma pessoa amorosa, uma pessoa que perdoa e também uma pessoa que tem domínio próprio. Entendeu? Não vai ser diante das situações fáceis que você vai produzir esses frutos, mas vai ser diante das adversidades, assim como foi com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência, ele aprendeu a andar na vontade do Pai através do sofrimento. E talvez você pense: mas a minha vida é só sofrimento. Se você souber reagir bem diante disso, você vai sair vitorioso. Amém? E eu quero ler um outro versículo, está lá em Provérbios capítulo 16. Olha o que diz. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que coisa tremenda, né? É melhor você aprender a controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade inteira, do que ganhar o mundo inteiro. Não é isso que Jesus disse? Do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Então Deus está preocupado com o seu coração. Se Deus perceber que o seu coração está se distanciando, Deus vai te disciplinar com amor, mas Ele vai te colocar em situações para você voltar a depender dEle. Então é mais importante você controlar o seu coração do que conquistar uma cidade. Por quê? Porque talvez você tenha uma capacidade imensa, você tem talento, você tem potencial para conquistar altos cargos na sua empresa, para conquistar tudo aquilo que você deseja. Mas se você não souber controlar suas emoções, você perde oportunidades. Então, é muito importante nós sabermos lidar com os nossos sentimentos. E eu quero te dar aqui 4 dicas que eu trago na minha vida, que eu uso e eu espero te ajudar. E a primeira delas é que você deve conhecer as suas emoções. Você deve conhecer a si mesmo. Tão importante quanto você conhecer a Deus é você conhecer a si mesmo. Saber quando é que eu me estresso, o que me leva a fazer coisas erradas, a pecar, a desviar de Deus. Sabe, tem muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos de Deus porque alguém ofendeu elas, alguém maltratou elas e elas não souberam reagir. E você precisa se conhecer em primeiro lugar, tá bom? Então preste atenção quando você fica ofendido, aquilo que te tira a paz. Talvez você lida com pessoas que são muito diferentes de você, principalmente na nossa família, né? É tão difícil lidar com os familiares. E talvez as pessoas tiram a tua paz, pessoas que agem de uma maneira que você não gostaria. Mas também as pessoas que agem
muito parecidos com você também podem tirar sua paz. Talvez um pai que é muito nervoso, por exemplo, de repente ele começa a ver o filho dele nervoso, né? Então ele não gostaria que o filho agisse daquela maneira e ele então fica mais nervoso, ainda mais estressado. E você precisa aprender a se conhecer, a refletir. Olha, por que eu tomei aquela atitude, né? Porque quando você reflete dessa maneira, você pensa 2 vezes antes de agir na próxima vez. E a segunda dica que eu quero te dar é justamente isso. Pense bem antes de fazer algo ou antes de dizer algo. Quando uma pessoa age por impulso, o que aconteceu? Ela não pensou bem. Mas todos nós temos uma escolha a fazer. Todos nós temos o direito de escolher e às vezes leva alguns segundos antes de você cometer algo. Então, antes de você dizer alguma coisa, de fazer alguma coisa errada, pense bem, eu vou glorificar a Deus com isso? Eu vou edificar a vida das pessoas se eu contar aquilo? Sabe? Eu era uma pessoa que às vezes falava coisas sem pensar e eu às vezes machucava as pessoas. Eu feria as pessoas. E o Espírito Santo foi trabalhando isso em mim, foi me ajudando a vencer isso. Às vezes não eram nem coisas ruins, mas eram coisas legais. Por exemplo, às vezes eu contava piadas que eu sabia que eram maliciosas. Elas eram piadas que não iam edificar a vida de ninguém, sabe? E quando eu contava, eu sentia aquele peso na hora. Falei, nossa, eu não devia ter contado aquilo. Às vezes guardar segredo, sabe? Então reflita bastante. Isso vai edificar a vida das pessoas ou não? E há um versículo que eu gosto muito, está lá em Tiago, que diz o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz também de dominar todo o seu corpo. Olha que interessante, né? Se você controlar a sua língua, você controla todo o seu corpo. Uma vez um amigo meu estava contando para mim das tentações que ele estava tendo que lidar, né, com as olhadelas. Ele olhava para mulheres e ele não estava conseguindo vencer a sua carne. E eu comecei a falar para ele o seguinte: faz o seguinte, para de falar disso, cara. Você está falando demais sobre a mesma coisa. Você não vai conseguir vencer o pecado enquanto você não parar de falar, sabe? Então tem pessoas que não saem do problema porque elas vivem falando do problema. Tem pessoas que não conseguem perdoar porque elas vivem falando mal daquela pessoa. E aí entra a terceira dica que eu quero te dar: perdoe sempre. Não importa quantas vezes as pessoas te ferirem, perdoe. Porque quando você não perdoa, você está prejudicando a si mesmo. E então Jesus disse que se nós formos amaldiçoados por alguém, se alguém falar mal de nós, nós devemos abençoar essa pessoa. Se alguém nos prejudicar, nós devemos orar por elas, por aqueles que nos perseguem. Então está vendo como a reação nossa nos ajuda a vencer o problema, nos ajuda a perdoar? Tem muitas pessoas que não conseguem se perdoar. E é justamente por isso. Elas reagem mal diante de uma situação. Olha, eu já passei por tantas situações, já me chamaram de burro, já disseram que eu não ia dar em nada, sabe? Já disseram que o meu ministério não ia para frente, já tentaram me prejudicar de várias maneiras. Mas eu perdoei sempre. E por isso eu estou aqui com você, por isso eu estou aqui falando de Deus para você. Porque eu não deixei que nenhuma raiz de amargura ela prendesse no meu coração. E o apóstolo Paulo disse lá em Hebreus que nós não devemos deixar nenhuma raiz de amargura, porque se ela brotar no nosso coração, ela vai nos perturbar, nós não vamos ter paz mais, e ela também vai prejudicar as outras pessoas. Então a pessoa que geralmente está ferida é uma pessoa amargurada, e ela acaba ferindo as outras pessoas. Então quando você estiver lidando com uma pessoa muito complicada, pode saber: essa pessoa está guardando coisas ruins no coração dela, ela está amargurada, ela está triste, decepcionada. E aí entra a quarta dica que eu quero te dar: não devolva na mesma moeda. Isso é muito importante. Você não pode fazer aquilo que as pessoas estão fazendo contra você. E eu quero ler para você um versículo que está lá em 1 Pedro. Jesus não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Essa passagem mostra que quando os agressores se levantavam contra Jesus, tentaram acabar com a reputação de Jesus, com o ministério dele, Jesus não fazia nada. Jesus não revidava, não fazia ameaças,
E olha que se existe alguém que tinha poder para acabar com aqueles homens, uma simples palavra de Jesus, ele podia destruir a vida daquelas pessoas. Mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele confiava que Deus é quem julgava todas as coisas. Deus é o juiz. E Jesus apenas se entregava nas mãos de Deus. E tudo estava no controle. Ou seja, Jesus entendeu que tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, momentos onde os inimigos se levantavam contra ele, tudo estava debaixo da soberania de Deus e nada acontecia se o Pai não permitisse. Então assim fica mais fácil você perdoar, assim fica mais fácil você não levar em conta aquilo que fazem contra você, porque você sabe que Deus não vai te desamparar. Nada pode frustrar os planos do Senhor na sua vida, tá bom? E quando alguém se levantar contra você, lembre-se, a sua luta não é contra as pessoas, mas é contra o diabo e seus demônios. A nossa luta é espiritual. E se você devolver na mesma moeda, você está abrindo brechas para Satanás. Não faça isso. Pelo contrário, ore e se entregue nas mãos de Deus. Então, se você souber lidar bem com as suas reações, não há nada que vai poder te parar. Deus vai cumprir todos os planos que Ele tem para a sua vida. Amém? Se você gostou, compartilhe com os seus amigos e se inscreva aqui no meu canal do YouTube, tá bom? Que Deus te abençoe. Um abraço.